Você pode desinstalar os apps, pode desligar notificações, pode até colocar o celular em outro cômodo, mas se a sua vida estiver vazia, o vazio vai puxar você de volta para a tela. E olha, o verdadeiro detox não é tirar a distração, é preencher o tempo com a presença. Fala, gente, seja bem-vindo a mais um conteúdo do canal do Will, tá, gente? Hoje eu quero falar para você sobre o modo monge. Não, modo caverna. Modo monge, modo caverna, vou dizer isso. O que acontece, gente? Nesses modos a gente vai começar a entender como que funciona esse modo para um crescimento melhor diante daquilo que nós queremos fazer, tá? Seja bem-vindo ao canal do Will, gente. Seja bem-vindo a tudo aquilo que na verdade, eu sempre aqui tento gerar cada vez mais conteúdo e principalmente conteúdo assim, que vai resolver a situação, porque a gente vê aqui dentro da internet muitos conteúdos falando sobre dinheiro, sobre que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que investir em tal lugar, você tem que começar com isso, com aquilo, mas ninguém muitas vezes fala sobre um crescimento próprio mesmo de você. É aquilo que você é, um desenvolvimento próprio e que às vezes não nos ajuda. Não nos ajuda a ter crescimento, não nos ajuda no dia a dia, sabe? E às vezes, o que acontece, gente? Às vezes a gente fica perdido. Porque na cabeça da gente parece que todo mundo dá certo. Parece que todo mundo que a gente vai ver um vídeo está dando certo. E muito pelo contrário. Não funciona assim. A gente sabe que se a gente for ver numa vida, numa realidade, não é todo mundo que dá certo. Não é todo mundo que dá certo aqui dentro da internet. Poucas pessoas dão certo dentro da internet. Poucas pessoas conseguem perseverar. E hoje eu quero falar sobre esse modo que vai talvez te ajudar demais. Eu cito talvez como um modo monge, mas ou talvez um modo, sei lá, um modo caverna que muitas pessoas falam. E eu peguei esse texto aqui, que vem falar assim, ó, você pode desinstalar os aplicativos, os apps. Você pode desligar as notificações. Pode até colocar o celular em outro cômodo. E é isso que muitas vezes a gente faz. A gente tira, a gente coloca no outro lado, a gente pega, a gente quer... Não, a gente chega num ponto que você tem que fazer isso. O modo caverna, ele te leva a isso. O modo monge, ele te leva a isso. Ele te leva a você, opa, eu tenho que sair, eu tenho que deixar de lado, eu tenho que tirar isso daqui para que você tenha aquilo que a gente chama de concentração, sabe? Concentração. E hoje, no mundo de hoje, a gente vê que tudo está tirando a nossa concentração. Aqui em casa mesmo, ó, minha filha tá gritando lá atrás, né? Minha filha tá lá atrás tá gritando na porta querendo sair. Deixei meu filho lá cuidando dela, falei assim, ó, vou gravar um conteúdo agora. E isso talvez desconcentre um pouquinho, mas é uma desconcentração, querendo ou não, me gera assim, querendo ou não, uma hora essa desconcentração ela vai parar, porque minha filha vai crescer e ela vai entender, tá? Agora, tem as outras desconcentrações que, por exemplo, isso daí a gente vai criando durante o dia. Deixa eu só dar uma olhada ali, peraí, gente. Peraí.
Gente. É difícil cuidar das crianças em casa e gravar conteúdo, mas eu vou dizer pra vocês, gente. Essa é a... Eu sempre falo aqui do canal. Desculpa talvez aí pelo nariz um pouco preso, e também por causa que às vezes essa é a minha realidade. E a realidade que às vezes muitas pessoas não querem mostrar, né? Mas enfim, gente, vamos retornar. Talvez você possa desligar tudo, né, gente? Mas não vai adiantar de nada. Não vai adiantar. Você pode até desligar, colocar em outro cômodo, mas se a sua vida estiver vazia, o vazio vai puxar você de volta para a tela, tá? Por quê? O celular, ele sempre quando você está vazio, e muitas pessoas são assim, as pessoas sempre gostam de... Sempre tem algo para puxar ela. Sempre tem algo que quer te puxar. Assim como a Terra... Isso é um ditado a Terra popular que significa nos assim como a Terra nos puxa para baixo, a Terra nos puxa. A gente tem que entender que para que a gente suba, né, assim como é um balão, por exemplo, vocês viram o acidente do balão, né? O balão, o que segura o balão embaixo? O que segura o balão embaixo? O que segura o balão embaixo é uma força mais forte do que aquela que está empurrando, tá? E o que segura muitas vezes você no celular? O que segura você aqui dentro? É o vazio daquilo que está te segurando aqui embaixo, certo? Para você voltar para o celular. É a desocupação de algo. Então, quando você se ocupa com algo, quando você tira a centralidade do seu vazio e começa a se preocupar com outras coisas, por exemplo, eu me preocupo aqui muitos dias com criança, eu me preocupo com comida para fazer, eu me preocupo com a casa, eu me preocupo com minha família, eu me preocupo com o dia a dia, eu me preocupo com o meu trabalho, eu me preocupo com meu desenvolvimento aqui dentro da internet. Eu me preocupo com várias coisas, me preocupo com o meu empreendimento. Claro que tem horas que, querendo ou não, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que desinstalar as coisas, e assim foi o que eu fiz. Desinstalei, saí de Instagram, saí... A única rede que eu estou agora, que eu estou desenvolvendo agora, é dentro do YouTube, tá? Dentro do YouTube. E eu vou fazer dessa rede, assim como eu já venho, e é a única rede que já deu certo pra mim, tá? Eu não sei você, talvez pra você o Instagram tenha dado certo, tá? Você gerando conteúdo lá. Só que a gente começa a entender que, cara, infelizmente, é um vazio muito grande lá dentro, né? Você consome você joga um conteúdo, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro, e você, cara, você continua vazio. Eu não sei, você já viu isso? Você não continua vazio? Pensa nisso daí. Você continua vazio ou não quando você está lá dentro do Instagram? Eu acho que eu continuo vazio, cara. Continuo vazio, tá? Vou indicar para vocês aqui o Substack, tá bom? Se você quiser ir lá, tá, muita gente tá falando Substack, gente. Até essa mensagem eu tirei do Substack, gente. Porque lá é uma terra assim, talvez outro mundo, né? Outro mundo, onde você lê, onde você se envolve. Na verdade, eu gosto muito da leitura, gosto muito de acompanhar e de ler mesmo assim dentro da internet, e não ficar naquela coisa rasa, sabe? Vamos lá, gente. O verdadeiro detox não é tirar a distração, é preencher o tempo com a presença. Então, não adianta de nada você somente tirar. Você tem que preencher. Como assim? Quando você vai para uma academia, eu vou colocar academia aqui como exemplo, tá? Você vai para academia, e academia você tem que... Cara, você vai para lá e você começa a fazer exercícios, né? E se você não trocar, por exemplo, se você quer perder peso,
quer perder peso ali, a academia ela vai ser um auxílio. Porque se você somente trocar a sua alimentação, você já vai perder uma boa quantidade de peso. Assim a gente vê naquele seriado lá do Quilos Mortais, você já viu isso? O médico chega e ele fala assim para a pessoa: olha, você vai ficar 2 meses fazendo tal alimentação, você já vai se sentir bem. Você já vai ver que você vai perder muito peso. Para daí a gente entender a sua situação e daí a gente começar a tentar marcar uma cirurgia, acho que no caso redução de estômago, não me lembro agora como que é o nome da cirurgia. Eu sei que é redução de estômago, não sei se é bariátrica, alguma coisa assim, acho que é isso. E ele fala assim: olha, somente com essa redução de você trocar a sua alimentação, isso já vai te ajudar demais. E isso também é para a nossa alimentação do dia a dia. A alimentação não somente do corpo, mas sim a alimentação intelectual, certo? Do que você está se alimentando intelectualmente? Do que você está se alimentando ali no dia a dia, no seu celular, tá? Porque ficar em Instagram, ficar nessas coisas, talvez eu tenha a dizer para você que não vai gerar tanta inteligência para você. Por quê? E eu não estou falando que você vai ficar burro, porque na verdade, gente, eu não quero xingar aqui as pessoas, mas tem muita gente aí que tá desse jeito. O nariz não tá ajudando hoje. E o que acontece? Desculpa aí, gente. O que acontece? As pessoas, elas começaram a consumir coisas que vão não vão aumentar a capacidade de você desenvolver outros conteúdos, ou, né, de você ter crescimento. Por mais que você ganhe dinheiro, por mais que você acerte muito bem naquilo que você está fazendo, o conteúdo ele é sempre necessário, e que as pessoas tenham paciência em saber lidar. E hoje uma grande quantidade de pessoas, elas estão sem paciência para saber esperar. A gente vive um tempo assim onde tudo tem que ser rápido. Você conversa com a pessoa, gente, não sei se você já viu isso. Outra coisa também, você conversa com a pessoa ela olha para, em vez de ela olhar para você, ela tá olhando aqui, ó. Ah, tá bom. E daí ela vem no celular, né? Põe o celularzinho. Ah, entendi. Tá. E daí tudo chama a atenção dela. Chama o TikTok, o WhatsApp, o isso e aquilo, o celular. E infelizmente é um mal que atinge, se a gente não tomar cuidado, atinge a gente pra caramba. E o que a gente tem que fazer com relação a isso? O que eu tenho que fazer com relação a isso? Assim como eu estava falando aqui nos Quilos Mortais, você tem que trocar. Troque. Somente troque. Desinstalou? Desinstala. Entra no modo monge, entra no modo caverna, desinstala, ok? Desinstala aquilo que você está dentro do celular que está te atrapalhando, porque às vezes não está te servindo para nada. Presta atenção aí, TikTok está te servindo? Instagram está te servindo? Por exemplo, eu tenho o TikTok aqui no celular, mas é pouco tempo que eu fico ali, muito difícil. O tempo que eu fico mais aqui é no WhatsApp, onde eu fico respondendo as coisas. Facebook e Instagram estavam instalados, tive que desinstalar. Por quê? Porque infelizmente eu não consigo. Eu entrando ali dentro, são coisas que ficam chamando muito minha atenção. E isso atrapalha. Mas mesmo assim eu tenho aqui um tempo para ficar nisso daí. Mas eu vejo que não está me agregando. E esse que a gente tem que entender. Quando não agrega, se não agrega, por que eu vou continuar? O tempo que eu estou ali eu posso dedicar a outra coisa. E por isso que eu resolvi trocar. Por isso que eu comecei esse vídeo falando: não adianta você desinstalar os aplicativos. Não adianta você tirar tudo. É preciso você preencher. E como que você preenche isso daí?
Como que você preenche? Ou você preenche aquilo que está dentro do celular? Você preenche, a primeiro momento é difícil, não é fácil. Não é fácil você preencher, não é fácil você pegar assim, eu vou agora eu vou esquecer de tudo e eu vou começar a estar com livros na mão. Cara, você pode até fazer isso. Você pode até fazer isso. Só que eu não sei se você dura uma semana. Eu não sei se você dura 15 dias. Eu não sei se você dura 2 dias. Eu não sei se você vai durar um mês fazendo isso. Né? E como que você pode fazer isso? Primeira coisa, desinstalando. Segunda coisa, entrando num mundo espiritual de esvaziamento e dizendo assim, olha, rezando, pedindo a Deus o auxílio e dizendo assim, olha, me ajuda, Senhor, porque eu preciso tomar um rumo na minha vida. Eu preciso fugir desse mundo que tá me puxando e eu tô me perdendo. Na verdade, às vezes nem que eu tô me perdendo, mas eu tô perdendo tempo com coisas que tá acabando comigo. Tá acabando com minha inteligência, tá acabando com a minha capacidade de entender. Tá, querendo ou não, tá acabando. Às vezes você pergunta pra pessoa hoje, a pessoa ela não sabe nada, cara. Nossa, tem tanta gente aí que não sabe. Você pergunta de coisas simples, né, de soluções do dia a dia, não sabe resolver. Não sabe se colocar em prática para resolver a situação, tá? E enquanto isso não for trocado, enquanto eu não vou chegar ali e trocar por algo que vai solucionar a minha situação, não vai adiantar de nada. Não adianta você desligar, não adianta, porque senão a tendência é você voltar. Assim como é um drogado. A gente ajuda aqui também dependentes químicos, a gente também ajuda pessoas que estão na rua e a gente entende que quando eles vão, eles fazem 3 meses. 3 meses de um detox da droga. E é 3 meses fazendo isso. Agora, se um drogado faz isso, a gente tem que entender que os vícios estão aí. Você tem que entender que esse vício, a maioria das pessoas estão viciadas hoje. Nós temos que entender isso. Estamos viciados. Viciado que eu tenho que sempre estar com a notificação, tenho sempre que ver o Instagram, sempre tem que estar ali. E esse vício, ele virou uma coisa um hábito, que todo mundo faz, não tem problema, todo mundo faz. Todo mundo está ali, todo mundo está no celular, todo mundo está assim, então diferença não faz nenhuma se eu tiver também. E a gente foge da realidade do mundo real e acaba ficando muito no mundo virtual, e isso é perigoso demais. E se essa situação não for resolvida dentro da gente, e a partir da gente nós não resolvermos, as coisas vão ficar mais difíceis mais pra frente. Enfim, vamos finalizando esse vídeo, gente, lembrando que aqui eu sempre tento te ajudar, não vou te oferecer nada, né, nesse vídeo. A única coisa que eu quero aqui nesse vídeo é realmente dizer pra você, olha, tá na hora de entrar num outro modo para que você tenha mais crescimento. Eu tenho certeza de dizer para você. Se você sair disso, logicamente que não é do dia para noite que você vai resolver essa situação. O modo monge, o modo caverna, ele é bom, ele vai te ajudar e você vai se sentir muitas vezes livre. Poxa, cara, isso aqui valeu a pena. Depois, daqui uns 3 meses, volta aqui e comenta para mim, depois que você tiver feito isso. Volta aqui e a gente vai conversar. Daí você pergunta pra mim, poxa, filha, fiz 3 meses e olha, eu sou outra pessoa. Muita gente fala isso. Muita gente fala, eu sou outra pessoa depois que eu parei, depois que eu desinstalei, depois que eu saí de tudo. Por quê? Porque as suas emoções são mais controladas. Você não tem mais dificuldade com algumas coisas. Você vai ver que a sua inteligência melhorou. Né? Isso daí é quando você... É a mesma coisa de uma pessoa drogada. Tá? Pessoa drogada, quando ela sai da reabilitação lá, ela sai outra pessoa. Ela sai totalmente diferente.
não é diferente de você. Só que, assim como a pessoa que foi reabilitada, você também pode sair reabilitado, porém, a pessoa pode voltar. E assim também você pode voltar. E pode voltar para a mesma e você vai viver aquele ciclo, né? Aquele ciclo de vai, volta, vai, volta, vai. Por isso que tem que ter o preenchimento. O que é o preenchimento? Beleza, eu não quero mais, eu já fiz o detox, eu já passei por esse tempo de detox, agora eu preciso colocar outras coisas no lugar daquilo, senão eu vou voltar lá para trás. Então eu entendo que eu sou drogado, eu entendo que eu sou uma pessoa que se perdeu, agora chegou a hora de eu desenvolver outra coisa, fazer outras coisas na minha vida que vão ocupar o lugar daquelas que não me davam retorno. Uma academia, livros para você ler, vamos começar a ler jornal. Hoje eu gosto muito de ler jornal, eu paro para ler jornal, sabe? As pessoas pararam de ler, as pessoas querem mais coisas rápidas. Esperamos que tudo melhore. Obrigado por você ter ficado aqui nesse conteúdo. Se você gostou, tá? Sabe uma coisa? Eu vou pedir seu like não. Pedir para você inscrever não. Se você gostou, aplica e desenvolve para sua vida. Beleza? Falou, tchau, tchau.